Então, pessoal, assim, ó, o Taylorismo e o Fordismo, eles datam lá do fim do século XIX, tá? E do início do século XX. O Toyotismo, ou Orrinismo, como alguns autores chamam, ele se desenvolveu nos anos 1960 no Japão e na década de 70 na Europa e nos Estados Unidos, para então ganhar o mundo, né? Se espalhar mundo afora. O que é o Taylorismo, né? O Taylorismo é um tipo de organização gerencial, tá? O que hoje pode se chamar de método de administração do trabalho, tá? Ele foi desenvolvido pelo engenheiro estadunidense Frederick Winslow Taylor entre 1856 e 1915 e condensado em seu livro Princípios de Organização Científica de 1911, tá? Ele pode ser sistematizado como um método de tempos e movimentos, cujo princípio, né, geral era retirar o controle da produção das mãos dos operários, tá? Para com isso aumentar a produtividade. Agora eu não quero mais depender do operário que está cansado, que está com sono, né? Então para mim não é vantagem. Eu preciso criar mecanismos que eu tire o controle cada vez mais da mão desse trabalhador. Então Taylor notou que os trabalhadores levavam muito tempo para executar suas tarefas. E para acelerar a produção, ele desenvolveu um processo de classificação e sistematização, dividindo o trabalho de um artesão em várias etapas simples, tá? Que podiam ser desempenhadas por operários recém-qualificados. Qualquer um podia fazer, tá? Assim, aumentou a produtividade do trabalho e ele conseguiu controlar os trabalhadores. Por quê? Numa mesma linha de produção, numa fábrica, cada um ia fazer uma determinada atividade. Por exemplo, vamos pensar numa máquina de costura. Numa fábrica de costura, por exemplo, né? Enquanto eu era costureira, eu tinha que cortar a peça, eu tinha que costurar a peça, tirar os fios de linha, pregar botão. Nessa perspectiva de Taylor, cada um ia fazer uma parte. Uns iam colocar botão, outros iam cortar os fios de linha, outros iriam cortar o tecido, né? E não precisava saber muita coisa para isso, bastava saber lá o que eu precisava para aquele momento, tá? E aí, com essa divisão do trabalho em tarefas, muito simples, né? Porque antes eu precisava dominar a técnica, precisava dominar o conhecimento. Eu não sei fazer uma blusa, né? Mas eu sei cortar linha, eu sei botar botão. Então, assim, eu não preciso hoje, né, contratar alguém que domine muito, que saiba muito. Basta saber cortar ali um fiapo de linha, botar um botão, tá? Então, assim, com essa divisão do trabalho em tarefas muito simples, né, e muito repetitivas, o trabalhador podia ser substituído a qualquer momento por outro. Imagina quem não sabe pregar um botão, né? E isso enfraquecia politicamente a classe trabalhadora, diminuindo também a média dos salários, tá? E o Taylor também produziu o controle rígido do tempo de trabalho fiscalizado, né, por capatazes, né? Os operários deviam fazer seu trabalho em um tempo cronometrado, minha gente, tá? Sob a vigilância de supervisores. E aí ele desenvolveu técnicas de manuseio dos produtos a fim de otimizar o tempo e estabelecer os salários por peça produzida, sem introduzir uma só máquina. Tá? O sistema atingiu o objetivo central do capitalismo. Sempre vai atingir, né? Sacrificando os trabalhadores, é óbvio que vai atingir aí o objetivo do capitalismo, né? Que objetivo é esse? Fazer crescer os lucros e aumentar a produtividade com base no controle dos operários e na diminuição dos salários sempre, tá? Então o Taylorismo e o Fordismo foram introduzidos praticamente ao mesmo tempo nas fábricas de automóveis dos Estados Unidos e depois aí na Europa, tá? O industrial estadunidense Henry Ford, conhece os carros da Ford, né? O Ford Ka, Ford EcoSport, fazendo propaganda para Ford agora aí, tá? Se utilizou de todas as técnicas gerenciais introduzidas por Taylor e a elas somou outras ainda, tá? Introduziu a esteira mecânica, que passava diante dos trabalhadores, poupando o tempo de transporte de peça. Estabeleceu também uma produção intensa, oferecendo elevação de salários em caso de superação das metas, incitando aí a concorrência entre os operários, estabelecendo regras de comportamento fora da fábrica, né? Imagina, se o outro produz muito, eu quero mais é que ele se ferre, né? Para quê?
para que ele não venha trabalhar e assim eu consiga produzir mais que ele e atingir a minha meta, tá? Ford controlava o consumo de bebidas alcoólicas, incentivava a poupança e estimulava um modelo de vida que se baseava no consumo de produtos vindos da indústria, tá? De automóveis e de eletroeletrônicos. Por exemplo, o American Welfare State, isto é, um estilo de vida característico dos Estados Unidos e estimulado por esse tipo de produção de mercadoria, tá? Era incentivado cada vez mais o consumo de mercadorias. Então, e aí, juntos, né, o Taylorismo e o Fordismo, eles caracterizavam uma forma de reestruturação produtiva, como a gente já falou lá no início da aula, tá, pessoal? Que teve como objetivo central sempre restaurar os lucros do capitalismo. Cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais lucros e lucros para os capitalistas, tá? E esquecendo aí a parte humana, que é o trabalhador. E tal reestruturação, ela não se restringiu ao chão da fábrica, né? A introdução de técnicas gerenciais de controle dos trabalhadores, que é o Taylorismo, somada à tecnologia, né, a esteira mecânica, por exemplo, a elevação dos salários por metas produtivas e a certas formas de conduta social fora das fábricas, constituiu um novo modelo de vida, tá? Um novo modo de vida, como eu já falei para vocês, né? Quem que guia as nossas ações, né? É o trabalho, é a escola, é a igreja, né? Então, assim, essas novas formas, essa nova reestruturação produtiva, ela caracteriza um novo modo de vida para as pessoas, que é intrinsecamente vinculado aqui à produção em larga escala, tá? E, por consequência, ao consumo em massa de produtos, né? Eu compro. As pessoas estão sempre comprando, né? Desesperadas quando não estão comprando. Comprando o quê? Qualquer coisa, né? Quando eu tô estressada, já ouviram algumas novelas, alguns filmes. Preciso sair, fazer compras para desestressar, tá? Cria-se uma ideologia de consumo. Uma ideologia de que é bom fazer compras, desestressa, dá prazer, né? Vejam só. Isso para quem pode, né, pessoal? E aí muitos cientistas sociais, eles procuraram entender as consequências sociais da reestruturação produtiva, né, evidentemente, na medida em que as compreendem não somente como um processo de transformação tecnológico, mas também como um processo de reordenação político, ideológico, cultural, social da categoria dos trabalhadores, tá, pessoal? Então, no próximo tópico a gente vai falar um pouquinho sobre o toyotismo e o neoliberalismo, né? Não esquecendo de se inscrever lá e de curtir.